Olá, tudo bem? Como estão? Estamos aqui em mais uma videoaula número 5 do nosso curso de Teoria Musical Elementar, do nosso módulo de Teoria Musical Elementar. E bom, gente, nessa aula aqui a gente vai continuar exatamente no final da aula número 4 e agora a gente vai adentrar em algumas coisas um pouco mais interessantes com base em todos os conhecimentos que já estamos adquirindo em cada aula. Na aula anterior, a gente trabalhou a questão dos sinais de alterações, do sustenido, do bemol e do próprio conceito do que é alterar uma nota, do que é acidentar uma nota, por assim dizer, porque os, os sinais de alterações musicais de semitom para cima ou para baixo, ascendente ou descendente, também são chamados de acidentes. O sustenido e o bemol, né? Temos o sustenido, mais uma vez deixar aqui escrito. O sustenido vai ser esse carinha, o jogo da velha, né? E o bemol, um Bzinho, tá? E também vimos o B quadro, que ele tem uma função também de alteração, de acidente, só que mais utilizado dentro da partitura, da pauta, né? Então, gente, o que que acontece? Uma coisa muito importante que a gente viu, que a gente trabalhou nas aulas anteriores, foi o seguinte: cada assunto que a gente está aprendendo, a gente está vendo que são assuntos que se complementam com os assuntos anteriores. Como assim? Ora, no na primeira aula, a gente teve só a noção geral das sete notas musicais, da ordem dessas sete notas e da questão da relação de uma nota com a outra, fazendo o que chamamos criando o que chamamos de intervalos, a noção dos intervalos pela sua distância. Ou seja, uma relação de duas notas cria uma segunda, uma relação de três notas cria uma terceira, né? Uma terça, uma relação de quatro notas cria uma quarta, e por aí vai. Então, e vimos também a relação da qualidade destes intervalos. Porém, a gente não viu em sua totalidade essas qualidades. Por quê? Porque a gente ficou limitado a apenas trabalhar com as notas naturais. E a gente sabe o seguinte, que aqui nesse padrão, que agora já sabemos que é a escala diatônica maior natural de Dó, né? Ou só escala de Dó maior, lembrando sempre diatônica, porque é uma escala. O que que é uma escala? Sai de uma nota e vai até a mesma nota, passando pelas notas que existem entre as duas. Diatônica, diatônica porque se dá através dos tons. Esse é o significado de diatônico. Então a gente passa pelos cinco tons e dois semitons que tem na escala diatônica. A gente não pode nunca pular notas nem repetir notas. Então a gente sabe que de dó para ré tem um tom, de ré para mi tem um tom, de mi para fá existe um semitom natural entre duas notas naturais. De fá para sol nós temos tom também. De sol para lá também temos um tom. De lá para si mais um tom e de si para dó um semitom. Então, sabendo disso, a gente tem essas noções bem sólidas, principalmente no que diz respeito aos semitons naturais, e conseguimos compreender o seguinte, que dentro dessas relações de tom, semitom, tom, semitom, que existe na escala diatônica maior, a gente consegue identificar vários tipos de intervalos em suas respectivas qualidades. Porém, ficamos limitados a certos intervalos, porque a gente não consegue visualizar outros intervalos, certo? Por quê? Porque nem todos os intervalos, gente, vão ser possível apenas a gente reconhecê-los, tocá-los, adquiri-los com as notas naturais. A gente precisa do acidente, a gente precisa desses dois carinhas, do sustenido, joguinho da velha, certo? E do bemol. Então, e o B quadro, vou escrever ele aqui para não deixar ele de fora, mas ele aparece mais na utilização da pauta, né? Então, o que que acontece? Por que que a gente tem que ter essas ferramentas em mente? Porque essas ferramentas, elas são assim chamadas de ferramentas chaves.
ferramentas essenciais para o nosso desenvolvimento e compreensão da música, porque a gente não trabalha apenas com notas naturais, também trabalhamos com notas alteradas o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro trabalhamos com notas alteradas. Então a gente não trabalha só com essas notas que são as teclas pretas no piano, pretas não, as teclas brancas. A gente não trabalha só com isso. A gente trabalha também com as teclas pretas. A gente trabalha com todas as teclas pretas também. E a gente aprendeu na última aula uma coisa muito importante, vou estar relembrando aqui, que foi o conceito de enarmonia. Mais uma vez, o que que é enarmonia? Por que que a enarmonia vai ser muito importante, principalmente para o assunto de hoje? Porque a enarmonia, gente, é um conceito que muitas das vezes é mal explicado, é mal compreendido. E aqui, gente, eu vou deixar uma coisa muito clara. Vamos lá. Enarmonia não são notas iguais com nomes diferentes. Enarmonia são notas que soam muito próximo, muito parecidas, porém ainda assim são notas diferentes, mas que em instrumentos chamados de instrumentos de temperamento fixo, temperamento igual, temperamento fixo, como piano, como violão, como baixo elétricos, essas notas ocupam a mesma posição, os mesmos lugares. Então, por que que eu falo que isso vai ser tão importante? Porque a gente vai ver essa construção acontecendo hoje. A gente utilizando hoje e vendo que, não, realmente faz sentido. Mas o que que acontece, gente? Se no tocar de vocês, no aprendizado prático de vocês, for na hora ali de tocar, de montar o acorde, pegar a nota no violão, no baixo, no piano, você pensar o ré sustenido na hora ali. Ré, ré. O ré sustenido, você pensar ele como, na verdade, um mi bemol, para facilitar você tocar, tudo bem. Contanto que você tenha consciência que aquela nota que você fez é um ré sustenido. Você pode, na hora ali, para não perder a nota, para não errar, para não pensar demais, pensar, não, tô indo para mi bemol. Você pode utilizar esses gatilhos mentais auto-preparados, mas é muito importante que a gente tenha essa distinção clara de que não. Beleza, pensei dessa forma, mas de fato é um ré sustenido. Outra coisa, uma coisa que ajuda a gente a diferenciar quando é ré sustenido, quando é mi bemol, é saber de onde a gente está vindo. Porque se eu só tocar essa tecla preta aqui, sozinha, fica meio difícil, né, gente? Eu saber, poxa, é um ré sustenido, é um mi bemol, eu preciso escutar antes. Ré, 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 mi, ré. Mi. Então, ter essa noção de que se você está vindo de um mi, provavelmente é um mi bemol, porque essa nota perdeu meio tom. Se você está indo de um ré, provavelmente é um ré sustenido, porque essa nota ganhou meio tom. Então, você está tendo a sonoridade ascendente, né? Sai do ré para o ré sustenido, é ascendente, tá crescendo. Ré. E do mi para o mi bemol é o contrário, tá decrescendo. Mi. Mi, mi, certo? Então essa noção é muito importante, tá? Gente, outra coisa, vamos lá. Por que que é importante a gente ter essa noção dos sustenidos e os bemóis? Porque a gente vai utilizar eles o tempo inteiro e a gente vai utilizar hoje eles aqui uma coisa muito importante. Vamos lá. Entendemos uma coisa. Entendemos já o que é escala, o que que é uma escala, lógica de uma escala, a ideia, a noção do que é uma escala musical. E também já temos aqui nas nossas mentes o que é também os graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, como eu já disse uma vez, gente, os graus são fixos. Os graus, eles não mudam. Eles não mudam de acordo com a nota. A nota. Eles mudam de acordo, os graus são fixos. Por exemplo, primeiro grau sempre vai ser primeiro grau, segundo grau sempre vai ser o segundo grau. Acontece o seguinte, na verdade, o que muda são as notas, os graus sempre são os mesmos. Só que os graus eles se adequam a qual escala, a qual tonalidade
você está, certo? Então, por exemplo, se eu estou em dó, o meu quarto grau é fá. Se eu estou em dó maior, o meu quarto grau ele tem que ser fá. Por quê? Porque fá é minha quarta nota. Dó, ré, mi, fá. Agora, se eu estou em ré, meu quarto grau é sol, porque é minha quarta nota. Ré, mi, fá, sol. Lembrando sempre, tudo que a gente for contar na música tem que partir da própria nota. Da própria nota mesmo, porque senão a gente sempre vai dar erro, né? Erro de, é, erro de contagem, tá? E aí eu já vou responder uma outra pergunta. O que que é tonalidade? Eita, o que que é tonalidade, gente? Gente, tonalidade é uma coisa que a gente poderia abrir um grande leque para falar o que é tonalidade. Mas eu vou ser bem simples, direto e objetivo. Tonalidade é, ou melhor dizendo, são as notas que estão compondo uma escala específica, ou seja, uma sequência de notas, é que uma música está construída sobre. Então, por exemplo, se eu tenho uma música em dó maior, a minha música está utilizando as notas presentes em dó maior, da forma normalmente que elas aparecem em dó maior, e suas relações. E isso aí é um estudo mais para frente, um estudo de harmonia, de progressão, uma coisa bem mais para frente. A questão é o seguinte: como assim, Zé? Que você está em dó maior, você está trabalhando com as notas de dó maior? Pensem comigo, dó maior, a gente já viu agora, e como aqui também está na tela, que é uma tonalidade que não tem uma tecla preta. Não tem, naturalmente, purão, purão. Não tem. Então você não vai me ver vendo em dó maior eu utilizar um ré sustenido, por exemplo. Ou, ou um sol bemol. É muito incomum. Por quê? Porque são notas que não pertencem ao dó maior diatônico, certo? Então, eu vou me basear e vou utilizar mais os recursos que normalmente existem em dó. E claro que isso tem desdobramentos e vários desdobramentos por conta da questão ah, da, da, por conta da questão da harmonia, de estudo de harmonia, de progressão. Outra coisa também que muita gente vai falar é que tonalidade tem a ver com o sistema tonal, que é a forma que a gente estrutura a nossa música. E sim, isso tem a ver também. Mas a gente não precisa ficar indo aqui agora se apegando tanto a termos. Essa questão de termos e um estudo mais de vocabulário técnico é uma coisa que naturalmente vai acontecendo. Por hora, é importante a gente entender o seguinte: tonalidade é a forma que os sons, né, estão estruturados nas notas que compõem uma determinada escala que a gente queira fazer. Então, se eu estou em Dó maior tem uma estrutura para ter uma sonoridade. Se eu vou para Ré maior, eu vou fazer a mesma estrutura de Dó maior, só que a partir de Ré. Compreenderam isso, gente? A gente vai visualizar isso na prática. Certo? Então, é isso. Outra coisa também que você pode pensar a tonalidade como um sabor, como uma qualidade também. Por exemplo, quando a gente fala que uma escala está, por exemplo, escala de dó, dó maior, porque o maior aí tem a ver com a sonoridade, gente. Tem como os intervalos, existem maiores, menores, justos, diminutos, aumentados. É a mesma coisa, né? Assim como os intervalos possuem uma gama de possibilidades nas suas sonoridades, nas suas qualidades, as tonalidades também, certo? Então, eu vou dar algum exemplo para vocês agora. Eu vou tocar algumas coisas práticas. Por exemplo, vou tocar Dó maior, vou tocar agora outras tonalidades, mais quatro tonalidades maiores, escalas maiores, né? Sonoridades maiores, sabores, temperos maiores também. Vamos lá. Então, vou fazer mais quatro aqui. Beleza? Então, eu fiz várias tonalidades aqui, várias escalas, que elas soam, de certa forma, percebam, podem até voltar no vídeo, elas soam, de certa forma, com o mesmo sabor, com o mesmo caráter, com a mesma
cor, com a mesma paleta de cor. Eu tô sendo aqui bem, chique, né? Mas elas soam, de certa forma, da mesma maneira, porém com um saborzinho diferente, com uma coisinha diferente, porque elas começam a partir de outras notas. Agora, olha o segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês, gente. É muito importante a gente enxergar com os nossos ouvidos. Olha a coisa, eu vou fazer três escalas de dó, ou seja, vai de dó a dó, depois de fazer a escala maior, vou fazer três escalas de dó, e olha como todas vão soar bem diferentes. Mesmo a primeira nota sendo dó e a última sendo dó. Vamos lá? Primeiro fazendo dó maior, né? Normal. Agora repare que eu vou fazer três que vão desse dó até esse dó. Vai ser dó, dó, vai ser uma escala, só que sonoridades bem diferentes. Ó. Opa, mais uma vez, perdão. Olha que interessante. Todas as três escalas, quatro, né, se a gente considerar o dó maior, que eu fiz são escalas que vão de dó e voltam em dó, mas todas são bem diferentes. Mais uma vez, dó maior e as demais. Interessante, né? Elas todas soaram mais diferentes dessas três, mesmo elas começando a partir de dó e terminando em dó, soaram mais diferentes, mais não similares do que as que eu comecei a partir de outras notas, mas seguindo a mesma estrutura. E é isso que a gente agora, com essa noção, com essa questão da sonoridade também, vamos fazer. A gente vai, gente, fazer o seguinte: vamos escrever aqui outras tonalidades, criar outras tonalidades, outras escalas que vão respeitar as mesmas regras, só que a gente vai partir de outras notas, tá? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui alguma nota. Vamos pegar, por exemplo, a nota Sol. Eita, pode ser o Sol aqui, tá? Circulei ele aqui uma vez, circular de novo. Então vamos começar pelo Sol. O que que a gente vai ter que fazer, gente? Os graus vão ser os mesmos. Aqui embaixo eu vou ter que alterar, né? As letrinhas, mas aqui em cima e aqui em cima também. Mas os graus percebam que vão ser os mesmos. Se eu for começar a partir de Sol, o meu primeiro grau, a minha tônica, vai ser Sol. Zag, por quê? Porque é a nota que dá o nome da escala, o nome da tonalidade. Então, ela é a primeira. Ela é o nosso centro, podemos dizer assim, centro tonal, dando uma pitadinha no estudo de harmonia aí. Certo? Então, vamos lá. Vou aqui escrever por cima, não tem problema nenhum. Um Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vamos puxar aqui um pouquinho para cá. Tá? Mi, Fá e Sol. Certo, gente? Só que aqui vai ter uma coisa super interessante. Vamos ver uma coisa. Vamos fazer a medição aqui dos tons e semitons. Vamos fazer? Aqui a gente vai alterar embaixo, aqui não tem o que fazer. Olha, vamos lá. Prova dos novos, né? Já tendo uma ideia que o original é assim, ó. O original é assim. Dó para Ré tem um tom, Ré para Mi tem um tom, Mi para Fá tem um tom, um tom não, desculpa. Mi para Fá tem um semitom, Fá para Sol tem um tom, Sol para Lá tem um tom, Lá para Si tem um tom e Si para Dó vai ter um semitom. Então, o que que acontece? Eu quero aplicar esta mesma estrutura da escala diatônica maior, só que agora a partir do Sol. Então, vamos lá. Eu sei que aqui, ó, de Sol, até aqui, ó, vou usar minha caneta, de Sol para Lá, ó, existe aqui um tom. Então, aqui está respeitando. Sol para Lá é um tom. Lá para Si também é um tom. Si para Dó também é um semitom. Então, até agora eu estou respeitando aqui certinho. Dó para Ré tem um tom. Ré para Mi tem um tom. Mi para Fá, nossa grande primeira barreira. Mi para Fá. Mi para a nota Fá. Mi natural para Fá natural. Aqui que entra a coisa interessante. De Mi natural para Fá natural, gente, a gente não tem um tom. A gente tem o quê?
um semitom. Ah, Zé, acabou. Mas daí a escala vai ficar errada. Vai soar assim, né? Olha, esse tipo de escala que a gente acabou de tocar, a gente vai ver lá depois nas primeiras aulas, que é um tipo de outra estrutura musical, que a gente vai ver lá mais pra frente. Mas o que que acontece, gente? Aí que vai entrar esses carinhas, o sustenido e o bemol. De Mi, vamos lá, presta atenção aqui, ó, foca aqui. De Mi para Fá natural, de fato existe uma relação de semitom. Só que se eu pegar esse Fá e não Mi, Zag, por que que não Mi? Porque o Mi é o ponto de partida. Eu tenho que mudar é aonde vai chegar esse ponto de chegada, ou seja, eu tenho que alongar, esticar um pouquinho esse ponto de chegada. Mi para Fá tá muito curto. O ponto de chegada é muito perto, é o Fá natural. Mi, mi, fá. Então tá muito juntinho. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, nesse Fá, alterá-lo. Ele vai deixar de ser uma nota natural e virar uma nota sustenida. Então agora eu vou ter Mi e Fá sustenido. Vamos dar uma. Eita. Vamos dar aqui uma Vamos refazer aqui, certo? Então de Mi para Fá, não vai poder ser mais um Fá natural, vai ter que ser um Fá sustenido para minha chegada ficar mais longe, certo? Então vamos lá de novo. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E aqui vem a grande mágica. Fá com hashtag, né? Fá sustenido. E do Fá sustenido para o Sol, gente. Do Fá para o Sol, de fato, eu tenho um tom, o que é mais distante. Só que como eu aproximei o ponto de chegada do Mi para o Fá virou um Fá sustenido, ele ficou um pouquinho mais agudo, veio para a tecla preta, e consequentemente ele ficou, ó, mais perto do Sol de quando ele era natural. Então, de Fá sustenido para Sol, eu tenho um semitom, certo? E aqui eu respeito a minha querida escala, certo? Tá, respeitando aqui a ordem de tons e semitons. E aqui embaixo, opa, deixa eu apagar aqui rapidinho. E aqui embaixo eu vou ter que me mudar também. Por que que aqui embaixo eu vou ter que mudar? Porque agora as ordens vão se alterar também, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Eita, apaguei o que eu não queria. Calma. Eita, pronto. Vamos refazer aqui, não tem problema não. Refaço rapidinho. Então, aqui embaixo vai ter que se alterar também, gente. As cifras, né? A escrita por cifras aqui. Os graus por cifras aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter um G, o A, o B, o C, que é o Dó, o D, que é o Ré. Vamos expandir. O E, que é o Mi, o F, que é o Fá. E puxar um pouquinho para cá só. E o G, que vai ser o Sol. Então, aqui a gente tem, proporcionalmente. Pronto. Agora sim, nós temos aqui, né? Então, só vai ter uma coisinha que eu lembrei aqui que eu vou precisar alterar, que vai ser o seguinte, na verdade, e só uma coisinha que a gente vai precisar alterar. Deixa eu refazer aqui e vamos lá, que é o seguinte, assim como o Fá está sustenido lá, aqui vai ter que mudar também, certo? Vamos jogar aqui um pouquinho para trás para ficar proporcional. Pronto. Ah, aqui também, jogar um pouquinho para cá. Só aqui para a gente conseguir ter uma boa visualização, viu, gente? Ah, cadê? O Fá que vai ter que ganhar um sustenido.
e aqui normal. Então, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Beleza? E aqui também embaixo vamos ter. Lembra que eu falei para vocês que os graus são fixos? Os graus não mudam. Os graus não vão mudar, gente. Vai continuar. Vai permanecer aqui sendo a mesma coisa, a mesma relação. Cadê? Quarto grau. Vou deixar maiúsculo aqui pra gente. Melhor. Quinto grau. Sexto. Opa. E sétimo. E por fim, oitavo grau também. Então, as relações não mudaram. Perceberam isso? Os graus são fixos. Como a gente está em Sol, o primeiro grau é o próprio Sol. O segundo grau é a nota que vem logo após o Sol, então Lá. O terceiro grau é o Si, né? Si para Dó tem no semitom. O quarto grau é Dó. O quinto grau é Ré. O sexto grau é Mi. O sétimo grau, Fá sustenido. E o oitavo grau, o próprio Sol. Então, o que, que a gente vai ter essa noção? Que quando a gente agora fazer o Sol, a escala de Sol, ela não vai ter mais esse Fá tecla branca, natural, e vai ganhar um. Olha como soa parecido com Dó maior. Fiz o Sol maior, depois fiz o Dó maior. Perceberam como a sonoridade é parecida? Porque a gente está fazendo Sol, só que maior. A tonalidade de Sol, só que maior. O sabor, o tempero. Então, o que que acontece? Por que que é importante saber disso? Porque, gente, quando vocês estiverem praticando uma música, tocando uma música, pegando uma música de ouvido, se aquela música vocês conseguirem pela cifra, pela partitura, identificarem que está em Sol maior, significa que todo Fá que tiver naquela música vai ser sustenido. A priori. Zag, como assim a priori, Zag? Pelo amor de Deus, não tô entendendo. Gente, é possível sim que na música que a gente está tocando, mesmo tá escrito em Sol maior, e em algum momento, por algum motivo, que aí entra de novo mais na questão harmônica, de estudo harmônico, de harmonia, de progressão, de composição, é um pouco mais isso, apareça o Fá natural, porque originalmente o Fá é natural, só que o Fá ele é alterado para se enquadrar na estrutura de diatônica maior. Mas é muito comum que a gente vai ter o Fá maior aqui nas nossas mãos. É importante a gente ter essa noção, certo? E é importante a gente ter a noção de quais notas estão alteradas, porque se você vai fazer uma escala, tá fazendo lá no violão, no baixo, uma escala de Sol maior, o Fá ele é sustenido. O Fá ele é meio tom acima. O Fá ele é na posiçãozinha aqui, no braço, no piano, no instrumento que for, que é o Fá sustenido. Senão você não realiza uma escala de Fá maior. Você realiza outra coisa, que a gente vai também depois dar nomes, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos achar as outras tonalidades. Então, de Sol maior, eu vou ir para outra. Aí você perguntou, Zag, tá, mas você vai para qual agora? Você vai sortear uma nota aí e ir para qualquer uma? Não, gente, não vamos. Tem uma ordem, existe uma lógica nas escalas, nas tonalidades é, maiores, que a alteração, para a gente sempre manter essa alteração funcionando, são obtidas através dos sustenidos. E existem escalas maiores que apenas são obtidas com alterações não de sustenido, mas de bemol. Existe uma lógica para a gente achar isso. Uma lógica que, inclusive, na partitura, eu vou falar isso mais no final da aula, é mais fácil, após compreender a questão da partitura, claro, mas é mais fácil de visualizar do que escrevendo assim. Mas vamos lá. Essa fórmula para a gente encontrar sempre as tonalidades maiores, diatônicas maiores nessa estrutura, que a gente sempre vai estar mudando com sustenido, a gente vai perceber isso, ela se chama ciclo ou círculo de quintas. Como assim círculo de quintas? A gente vai achar essas tonalidades e suas alterações através de um processo de 5 notas, para a gente achar qual é a próxima tonalidade. Perceba que eu saí de Dó e fui para Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é a minha quinta nota, certo? Zag, tá bom, mas como é que você achou o Fá sustenido? Foi fazendo esse trabalho de lupazinha, de ficar olhando ali?
Gente, não. Inicialmente, claro, a gente pode fazer um processo manual, tirar a prova dos nobres, tudo bem. Só que existe uma forma mais fácil. Toda nota que vai ser alterada na minha próxima tonalidade, eu faço o seguinte: contei 5 notas para achar minha próxima tonalidade. Dó, ré, mi, fá, sol. Agora, para achar a nota que vai ser alterada, eu conto só 4 notas a partir da tonalidade que eu estou indo. Dó, ré, mi, fá. Zag, peraí, Zag. Zag, muita informação. Você falou tonalidade que você está indo. Não entendi. Gente, vamos lá. Estou em dó maior, indo de dó a dó. Quero achar minha próxima tonalidade maior. Entender a métrica de achar todas. Eu vou, a partir de dó maior, a partir do primeiro grau de dó maior, que é o próprio dó, contar 5 notas. Então, dó, ré, mi, fá, sol. O sol é minha quinta nota e minha próxima tonalidade. Agora, para achar qual nota vai se alterar, porque sempre a nota vai se alterar, eu vou contar também a partir do dó 4 notas. Dó, ré, mi, fá. Olha que coincidência. A quarta nota é a nota que se altera. Tá, então agora a gente vai fazer o processo para a gente ir para nossa próxima tonalidade. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui cinco notas. Então, Sol, né? Primeira, Lá, segunda, Si, tá sempre aqui a bolinha, né? Terceira nota, Dó é minha quarta e Ré é minha quinta. Ou seja, a minha próxima tonalidade vai ser Ré maior. Aí o que é que eu vou fazer aqui para a gente achar esse Ré maior bonito? A gente vai criar uma escala a partir de Ré. Eu vou apagar aqui e vamos lá. Vou fazer uma escala a partir de Ré. Posicionar já aqui, vou puxar aqui. Vamos começar a escrever. Então, eita, perdão, vamos lá. Então aqui a gente tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Pulei, não quebrei nenhuma regra da escala diatônica. Sempre fiz as notas em sequência, nunca pulei nenhuma, nunca repeti nenhuma. Vamos lá. Agora a gente vai para a nossa, digamos, terceira regra, né? A gente já aprendeu a primeira, contar 5 notas, depois contar quatro para achar a próxima alteração. Agora a gente vai para a nossa terceira e última regra, que vai ser o seguinte: vamos sempre estar mantendo as alterações antigas da escala que a gente veio. Então, por exemplo, em Sol maior, a gente já aprendeu que o Fá é sustenido. Então, esse Fá eu já mantenho ele sustenido, não mexo nada nele. Agora vou voltar para Sol e contar 4 notas. Sol, Lá, Si, Dó. Então, em Ré maior, o Dó também vai ser sustenido. Então, Fá e Dó sustenido. Ó, já temos uma escala com dois sustenidos. E agora é importante a gente ter a noção de que de quais alterações são, porque quando a gente for chegar na parte de acordes, para quem já toca violão já deve saber, mas a gente vai ter uma aula, um ponto só para focar nisso. O Ré maior, o acorde de Ré maior, é Ré, Fá, Lá, só que esse Fá é Fá sustenido. Porque na escala de Ré maior, o Fá e o Dó são sustenidos. Zag, tem alguma forma de gravar? Tem algum macete para gravar? Tem algum jeito? Gente, a gente está aprendendo as ferramentas para gravar, mas depois a gente vai ver que é prática, sabe? É o costume, é a prática, a gente vai vendo tanto isso aqui que isso aqui acaba, de certa forma, internalizando, certo? Isso aqui acaba, de certa forma, adentrando na gente como uma espécie de um conhecimento que a gente vai se acostumando a ter. Então, é costume, mas a gente está aprendendo as ferramentas, tá? Então, vamos lá, deixa eu só colocar aqui mais bonitinho, né? Vamos lá. Bom, qual vai ser agora a nossa próxima tonalidade? E vou fazer uma coisa, gente, para otimizar nosso tempo.
para a gente não ter que ficar sempre escrevendo aqui as cifras. A gente já entendeu que a cifra vai ser a mesma coisa, só que também adicionando alteração aqui na cifra. Então, vou apagar aqui e vamos se basear mais nos graus. Os graus é mais importante, gente, porque os graus são fixos, os graus não mudam. Primeiro grau em Ré maior vai ser Ré. Quinto grau em Ré maior vai ser Lá. Não tem muito para onde ir. Sempre vai ser isso, tá? Então, o que que a gente faz agora para a gente achar a nossa próxima tonalidade? Vai contar cinco notas também. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa quinta tonalidade não, nossa próxima tonalidade, né? Nossa quarta, que a gente começou de Dó, vai ser Lá maior. Lá maior, gente, vai ter quantas alterações? Vamos pensar já desde cá. Seguindo a regra, a gente tem que manter as alterações anteriores. Então a gente já sabe que Lá maior vai ter Fá sustenido e Dó sustenido. Já mata por aí. E Lá maior vai ter sua própria alteração. Qual vai ser? Vamos contar quatro notas a partir de Ré. Um, dois, três, quatro. Então, a partir de Ré, a nossa quarta nota é Sol. Então, em Lá maior, a gente vai ter Fá sustenido, Dó sustenido e agora Sol sustenido também. Vamos escrever? A gente vê como isso aqui tudo encaixa muito bonitinho. Então, a gente vai ter Lá, Si, Dó. Já sabemos que vai ser sustenido. Ré, opa, puxar aqui para cá. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá natural, certo? Então a gente já está aí na escala ou tonalidade que a gente tem três alterações. A gente tem que ficar atento. Mesma coisa para quando for tocar o acorde. A gente sabe que vai ser Lá, Dó e Mi, para quem já toca. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas para quem já toca, tem que estar lembrando que em Lá maior o Dó é sustenido. Justamente porque na escala que soa maior, o Dó, o Fá e o Sol são sustenidos. Ah, Isaac, então para achar as outras escalas maiores sustenidas é só seguir esse padrão? Gente, tem muito segredo. Cara, a coisa que para internalizar, a gente vai com o tempo, vendo, revendo, com calma. É o processo natural, é o processo normal e é o processo saudável. Então, o que é que acontece? A gente vai fazer o que agora? Contar cinco notas, né? Então, vamos lá. Tô aqui em Lá, né? Lá é meu primeiro grau. Lá, um, Si, dois, Dó, três, Ré. Quatro, tô correlacionando com os graus. E Mi, cinco. Pronto. Já sei aqui. Quais os sustenidos eu vou conservar? O Dó sustenido. Até desenhar, cobrir tudo, né? O Fá sustenido e o Sol sustenido. Já sei que esses três vai estar em Mi maior, sem sombra de dúvidas. É... Qual vai ser a alteração do próprio Lá maior? Porque sempre que a gente vai avançando um, a gente vai adicionando mais uma alteração própria dele. Só a gente contar quatro notas. Então, um, dois, três, quatro. Ré. Ré é a nossa quarta nota. Então, em Mi maior, Ré vai ganhar um sustenidozinho. Então, bora lá escrever agora Ré maior, Mi maior, é a nossa próxima tonalidade. Então, a gente vai ter Fá, Dó e Sol sustenido e Ré sustenido. Então, vamos lá. Já deixa aqui, né? Então, a gente vai ter aqui Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, então natural, né? Si natural, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Vai ter que aqui, puxar um pouquinho mais para cá, e Mi. Pronto. Temos a Mi maior. Perceba que a cada tonalidade, um sustenido a mais vai juntando. Então, a gente tem que ter essas noções. Ó, Mi maior.
Pronto, acabou. Tranquilo. Em maior, tonalidade maior, começando em Mi, terminando em Mi, diatônico maior, onde tem Fá sustenido, Sol sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido. Próxima tonalidade, vamos lá, vamos achar. Vamos fazer todas aqui com sustenido, gente. Mi, temos que contar cinco, né? Começando a partir do Mi. Mi é o primeiro, Fá é o segundo, Sol é o terceiro, Lá é o quarto e Si é o quinto. Então eu já sei que o Si maior vai ter vai começar a partir de Si, né? Porque é a quinta nota de Mi. A gente já vai fazer o quê? Guarda quatro alterações. Então, Fá sustenido, Sol sustenido, Dó sustenido e Ré sustenido vão se manter. Agora a gente tem que achar qual a nota em Si maior que vai alterar. E o que a gente faz? Vem aqui do Mi e faz a mesma conta. Mi, Fá, Sol, Lá. Um, dois, três, quatro. Então, o Lá vai virar também sustenido, né? Vamos lá, então. Puxar aqui mais uma vez. Vamos construir a escala a partir de Si. Então, vamos lá. Si, Dó sustenido, já sabemos. Ré sustenido, já sabemos. Mi, Fá sustenido. Fá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. E Si. Essa aqui é a escala ah, de Si maior. E todas, pode estar até não aqui super certinho, mas todas seguem essa mesma estrutura, gente. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O sustenido aí está justamente existindo para alterar, para a gente conseguir ter a mesma sonoridade, ó. Tonalidade de Si maior. Onde até para formar o acorde, para quem já toca, é difícil em alguns casos, né? Porque você tem o Si natural, o Ré sustenido e o Fá sustenido, né? Mas, mas é isso, certo? Então, é interessante a gente ver como o sustenido ele ajuda a gente. Ele tá aqui para facilitar a nossa vida, não atrapalhar a nossa vida, tá? Vamos lá que a gente tá perto do final. Si. Poxa, quem é que a gente vai para onde agora? Vamos lá. A Si é um, Dó é dois, Ré é três, Mi é quatro, Fá é cinco. Então agora eu vou para Fá maior, né, gente? Será que agora a gente vai para Fá maior? Para quem aí pensou que a gente iria para Fá maior agora, se equivocou fortemente. Por quê? Gente, quando a gente está fazendo essa questão do ciclo de quintas, e a gente está achando as outras tonalidades, outras escalas, a gente tem que considerar também, a gente tem que considerar também a nota que a gente encontra quando a gente faz o processo. Em Si maior, o Fá já é sustenido. Esse aqui, ó, já é sustenido. Não tem o que fazer. Então a quinta nota que eu vou achar vai ser a nota de Fá sustenido. Ah, Zag, então essa música, pode ser uma música, né? Mas essa próxima tonalidade, ela é escrita a partir de uma nota sustenida? Vai ser o quê? Fá sustenido maior? Sim, gente. A gente pode ter tonalidades com qualquer nota, independente de ela ser natural, sustenida ou bemol, tanto faz. Então vamos lá, vamos seguir as regras. A Fá sustenido vai ser a nossa próxima escala, nossa próxima tonalidade. Vamos conservar aqui o que a gente já tem. Então, a gente já tem Dó sustenido, mantém, Ré sustenido, mantém, Fá sustenido, mantém, Sol sustenido, mantém, Lá sustenido. É, vai ter também. Também. E aí o que acontece? Qual vai ser a nossa próxima nota a ser alterada? A gente conta quatro, né? Um,
dois, três, quatro. Mas, Zag, caiu no Mi, cara. Como é que a gente vai agora alterar esse Mi? Vai virar Mi sustenido? Aí que eu te pergunto, meu querido aluno ou aluna. Lembra que eu falei na última aula, sobre a questão da enarmonia até no começo dessa aula? A mesma tecla do Mi sustenido é a tecla do Fá, natural. Mas agora pense se não existisse esse Mi sustenido. Olha o erro que a gente teria dentro da escala diatônica de Fá sustenido maior. Seria Fá, Lá, na verdade, Fá, oh, perdão, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Fá, Fá. Não pode, né? Fá, Fá. Tem que se adequar. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, de fato, é uma escala que começa em Fá sustenido maior. Tem nada a ver com, ah, tem nada a ver com Fá maior natural. Então, vamos lá construir essa escala. Vamos lá? Agora a gente vai estar aqui, escala de Fá sustenido maior. Então, a gente vai ter, já começa com Fá sustenido, grandão. Tem Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si natural, Dó sustenido, Ré sustenido, opa, Mi sustenido, para não fazer o Fá, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Mi sustenido. E por último, opa, o próprio Fá sustenido. Novamente. Por isso que é importante as regras de uma escala diatônica maior, né? Então, a gente não poderia aqui ter esse Mi sustenido, a gente só fala que é um Fá e fazer Fá-Fá. Não poderia, porque por mais que seja um Fá sustenido, ainda não é uma tecla natural, uma nota natural. Certo? E aí o que acontece? A gente está com seis alterações, só falta uma para fechar sete. E aí o que a gente vai fazer? Mesma regra. Fá, né? Fá sustenido, primeiro grau. Sol sustenido, segundo grau. Lá sustenido, terceiro grau. Si natural, quarto grau. Dó natural, Dó sustenido, na verdade, quinto grau. Então, nossa próxima tonalidade vai ser Dó sustenido maior. Regras que a gente faz para achar as alterações. Mantenha as já existentes, certo? Mantenha aqui, certo? Agora já sobrou uma nota para ser alterada, né? Que é o Si, que em Dó sustenido maior vai ser a última escala a gente escrever, onde tudo é sustenido. Então, vamos lá. Nossa última escala com sustenidos, através do ciclo de quintas. Aqui, Dó sustenido, Ré sustenido, tudo sustenido, gente. Mi sustenido, opa, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó sustenido. Deixa aqui mais um pouquinho para cá. Faltou só um último aqui, gente, que seria Dó sustenido de novo.
Vamos precisar nem escrever ali, porque foi só no finalzinho que soltou. Vamos ter que escrever tudo de novo. Mas seria dó sustenido também. Isso aqui, ó. Opa, opa. Então, finalizamos todas as nossas escalas. Todas as nossas escalas com sustenidos. Ainda existem as escalas maiores com bemóis, e existe um outro tipo de escala que a gente vai ter que estudar também. Mas, gente, essa é a grande função, a grandiosa função dos sustenidos e dos bemóis. Eles ajudam a gente a manter esse padrão. Agora eu vou fazer todas as escalas em sequência, ó. Dó maior, opa, desculpa, dó maior, ré maior, mi maior. Vou pular o fá maior, porque a gente vai ver ele depois em outra ocasião, e fazer o fá sustenido maior. Opa, lá maior, si maior e dó sustenido maior, claro, certo? Então, percebam como todas têm o mesmo caráter, o mesmo tipo de sonoridade, o mesmo som, certo? Então, gente, esse é um ciclo de quintas. Esse é uma coisa que, claro, que não entra do dia para noite, é necessário estudar. Volta o vídeo, presta bastante atenção, vai com calma. Tô falando bem tranquilo, bem devagar, certo? Porque essas alterações são muito importantes. A gente tem, às vezes a música ela tá em dó sustenido maior, ou aparece o acorde dó sustenido, tá tocando com cifra. Aí você tem que pensar nas notas, ajuda também muito, né? O de dó sustenido é até fácil, gente, porque dó sustenido maior é igual dó maior, na mesma ordem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, só que todas as notas sustenidas, absolutamente todas as notas sustenidas. E, gente, vamos passar agora aqui um pouquinho para a partitura. E por que que eu falo que na partitura é um pouco mais fácil da gente compreender tudo isso? Porque a partitura, ela lida muito com a questão de verticalidade, né, de altura. Então, quando a gente vem para cá, ó, tá aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol. Eu pego aqui a quinta nota, um, dois, três, quatro, cinco, e começo a construir a partir dessa quinta nota. Então, por exemplo, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Só que ainda assim, é isso sol, né? A gente precisa ver se tá tudo certo. Aí você toca aqui. Opa, desculpa. Você toca aqui e você toca aqui, você vê que tem alguma coisa errada. Não tá com aquela sonoridade maior, mais alegre, mais feliz. Tá com outro tipo de sonoridade. Então a gente vai ter que fazer o quê? Aquela regra. A gente já sabe o que que eu faço sustenido, mas aqui a gente só vê e conta de novo. Ó. Um, dois, três, quatro. Então vai ser a quarta nota é Fá, altera o Fá, um semitom acima e aí fica. Opa, desculpa. Entendeu? Aí fica o seguinte, essa sonoridade, certo? Então, é, então na partitura fica até um pouco mais fácil. E a outra forma de visualizar tonalidades também, né, da partitura, é o seguinte. Vou apagar isso aqui rapidinho. É o que a gente chama de armadura de clave. Eita, Zé. Armadura de clave. A partitura vai lançar um combatente? Não, gente, é o seguinte. A armadura de clave, ela indica pra gente quantos sustenidos tem já no começo da música, pra gente saber essa associação. Por exemplo, se tem um sustenido só, pode ser só duas tonalidades. A outra a gente não vai ver, não vê ainda não como acessar. Mas ou é sol maior ou é essa outra tonalidade. Então, ele já bota aqui, ó. Sol. O Fá sustenido aqui. Porque a gente sabe o quê? Que só tem uma escala maior que tem um sustenido só, que é a escala de sol maior. Então, se aparece isso aqui na armadura de clave, significa que aquela música está em sol maior. Se eu coloco três armaduras aqui de clave,
Poxa, três armaduras. A gente vê quem aqui tem três sustenidos. O Lá maior. Então aqui é uma coisa que eu já vejo. Pô, será que tem uma coisa referente aí ao Lá maior e tudo mais, para dar uma força? Mas para visualizar a nota, né? Mas se você vê três aqui, você já sabe, pô, é Lá maior. Então você consegue se guiar, procurar assuntos, materiais, músicas e associando essa sonoridade, porque em Lá maior, o Fá, o Dó e o Sol são sustenidos, certo? Então, justamente por serem sustenidos, a gente já tem essa noção que, pô, essa música está escrita em tal tonalidade. Nessa forma que representa na partitura, na partitura. E quando não tem uma armadura de clave, a gente só olha aqui diretamente na nota o sustenido que ela tá. Então, aqui, por exemplo, mesmo sem armadura nenhuma, eu sei que aqui é um sol sustenido. E eu sei que aqui, por exemplo, é um Fá sustenido também, certo? Mesmo sem armadura. Se eu jogar aqui a armadura de Lá maior de novo, é que essas necessidades de escrever na nota somem, porque quando já tem armadura, não tem necessidade de escrever na nota. A nota só é para quando não tem outra coisa indicando, certo? Então, é bem, eu acho mais palpável, né? Mais fácil de entender, olhando aqui para o sistema da partitura, né? Eu acho mais, como é que eu posso dizer? Mais tranquilo mesmo. Tá, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Adicionar um T aqui que eu acho que saiu por algum motivo. Pronto. Certo? Então, gente, por hoje, por hora é só. Essa foi nossa quinta aula. É uma aula muito importante porque essa questão do sustenido, gente, é uma questão que realmente, de fato, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai pegando um jeito, a prática e vai lembrando, vai ativando nossa memória de, ó, Ré maior tem dois sustenidos, Fá e Dó. Lá maior tem três, né? Fá, Dó e Sol, e por aí vai. Então, essas questões ajudam muito. Até para a gente se tornar ser mais consciente do que a gente está fazendo, mais consciente do que a gente está tomando de decisões, de tocando, de improvisação, certo? Então, por hora é isso. Mais uma vez, de novo, os graus nunca mudam. O Dó é primeiro grau em Dó, mas em Sol é Sol. Quarto grau em Dó é Fá, em Sol a própria nota Dó. Sexto grau é o Lá. Aqui, nosso sexto grau é o Mi, certo? Então, todas essas questões, elas são importantes, muito importantes. Tá bom, gente? Então, o que que acontece? A gente vai seguir nos próximos assuntos. E esse assunto que a gente está construindo agora, ele é de muita importância. Ele vai se correlacionar, na verdade, todos os assuntos que a gente está vendo desde a primeira aula, eles se correlacionam com todos os assuntos de teoria musical, com todo esse universo de teoria musical, que é muito importante, que é muito rico e muito vasto, né? Então, recapitulando, um grande repeteco aqui que a gente viu. A gente entendeu o que que é a tonalidade, como construir essas outras escalas, essas tonalidades, a partir do modo diatônico maior, daquela forma que a gente estruturou, certo? E aí a gente viu que vai ter certas escalas, certas tonalidades que a gente precisa fazer alterações nas notas para elas manter as mesmas proporções de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, a, a grande questão é essa, né? Como os sinais de alteração nos ajudam a encontrar essas outras tonalidades, porque nem todas vão estar escritas nas sete notas, nas sete notas musicais, né? Nas sete notas, da escala. Então, nem sempre vai estar lá. A gente mesmo viu que no Dó maior, a gente tem uma limitação quanto em relação a representar certos tipos de intervalos. A gente vai ver isso mais na próxima aula, sobre representação de alguns outros tipos de intervalos e sobre o avanço também nos assuntos de maneira geral, tá bom? Desde já, mais uma vez, tenha isso na cabeça e em mente, os graus são fixos, as alterações, elas alteram as notas em um semitom, e existe também semitons naturais, tá bom? Gente, no mais, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar aqui sempre. Um fortíssimo abraço
e até a próxima videoaula do nosso módulo de teoria musical elementar. Tá bom? Tchau, tchau. Grandes estudos. Um ótimo abraço a todos. E a gente se vê na próxima. Tá bom? Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos lá. Cadê? Opa. Pronto. Obrigado, gente. Tchau, tchau.